Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Então preste bastante atenção no que nós vamos ler e falar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação, pela palavra de Deus. Então a fé ela vem junto com a palavra de Deus. Vem pelo ouvir. Então Hebreus capítulo 1. E nós vamos ler versículos 1 até o versículo 4. Preste atenção. Entenda o que você vai ler. Olha como começa. Havendo Deus em outro tempo, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras, para quem Deus falou? Aos pais, e falou por meio de quem? Dos profetas. Quem são os pais? Toda aquela gente da velha aliança. Então Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, para aquela gente através dos profetas. Agora olha o versículo, continuação. Nestes últimos dias, quem são as pessoas dos últimos dias? Somos nós, a igreja. Como é que Deus fala conosco? Ele não está falando a mesma linguagem dos profetas que falou para aquele tempo. Como que Deus fala? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nos falou por quem? Pelo Filho. Então a palavra do Filho, não dos profetas, ela vem a nós nos últimos dias. A palavra do Filho vem a nós nos últimos dias. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é este Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Já foi feita a purificação dos pecados? Já, aonde? Na cruz do Calvário. Ele já fez isso, não tem necessidade de se fazer de novo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Deus que quer que entendamos a verdade. Abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver, entender. Olha o coração desses meus irmãos. Se a gente saiu de casa e veio aqui, e não entender, não crer, não brotar a palavra viva dentro de nós, é inútil. Tudo isso é inútil, nós somos religiosos. Por isso, abra o nosso entendimento, haja vida. A vida da palavra manifesta dentro, no nosso espírito. Dentro de cada um de nós, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Já vamos voltar nesse texto. Abra lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 3, versículo 6, onde Paulo diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 6, eu plantei. Paulo está dizendo que ele plantou. Aí vem um segundo personagem, Apolo, que era companheiro de ministério. Apolo regou, mas o crescimento não veio nem de Paulo e nem de Apolo. O crescimento veio de Deus. O que Paulo plantou? Paulo plantou o evangelho na igreja dos Coríntios, no coração deles. Se ausentou. Veio Apolo. O que Apolo fazia? Apolo era o regador que ficava regando, molhando essa plantação. Molhando, regando a palavra no coração deles. Apolo regava. Mas o crescimento que faz uma pessoa crescer, se desenvolver, entender, ter os olhos do coração iluminados, vem de Deus, não vem do homem. Então nosso trabalho qual é? Plantar e regar, né? Plantar e regar. Agora o crescimento vem de quem?
O trabalho que vai ser feito na tua mente, no teu coração, vem de Deus. Homem algum pode fazer isso. O homem pode plantar e regar. Mas o crescimento, ele vem de Deus. É Deus que abre o entendimento. Está bem claro isso na sua mente? Agora volta lá. Em Hebreus capítulo 1. Olha o que o escritor fala. Que coisa espetacular. É um divisor de águas. Está diante dos nossos olhos, mas às vezes nós não entendemos. Havendo Deus outrora falado, o que o escritor tem em mente? Ele volta a mente dele lá para o passado, para a lei, para a velha aliança, para os profetas maiores e menores, para o povo judeu, para a herança do povo judeu, para a lei do povo judeu. Então ele fala assim, havendo Deus outrora falado lá naquele tempo, muitas vezes, Deus falou muito no Velho Testamento, falou, e de muitas maneiras, Deus falou de muitas maneiras lá na velha aliança. E ele falou para quem? Aos pais. Quem são os pais que o escritor se refere aqui? Aquela gente do Velho Testamento, o povo judeu. Para quem os profetas profetizaram aquelas coisas todas? Tirando a escatologia, o tempo do fim, foi tudo profetizado para aquele povo judeu. A igreja nem existia naquele tempo. O que existia era o povo judeu. A lei foi dada para o povo judeu. A igreja não existia. A igreja veio existir na nova aliança, pela voz do Filho, não pela voz dos profetas. Então Deus falou muitas coisas de muitas maneiras para aquela gente. Mas agora chegaram os últimos dias que nós estamos vivendo. A igreja surge no Novo Testamento. A igreja não existe no Velho Testamento. O que existe no Velho Testamento, eu estou regando, tá bom? Estou regando. É a história do povo judeu, a forma que Deus trouxe a lei, tratou do povo judeu. Os profetas profetizaram a respeito de Cristo, profetizaram escatologicamente. Daniel falou para aquela gente ali. Mas nos últimos dias vem uma outra voz. A voz de quem? A voz do Filho, vem para a igreja surge na nova aliança. O que você entende com isso? Que muitas coisas que os profetas falaram para aquele tempo, era para aquele povo, não era para a igreja. Era para o povo que precisava ser corrigido, disciplinado, precisava guardar a lei. Entende? Não era voz para nós. Se você não entender isso dentro de você, a divisão de Velho e Novo Testamento, antes e depois da cruz, você mistura tudo e vive uma mistura na tua mente, você não sabe o que é o que. A tua fé é uma bagunça total. E você vive mais na velha aliança, agarrando promessa para judeus do que na nova aliança. Mas nos últimos tempos veio uma outra voz. A voz de quem? Do Filho. E a voz do Filho vem para quem? Para a igreja, que somos nós. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Esse Filho é o herdeiro e o criador de todas as coisas. Então presta atenção. Eu cansei de falar isso para você, mas vamos regar. Já está bem definido dentro de você o que é antes da cruz e o que vem depois da cruz? Está definido isso? Está definido que antes da cruz é a velha aliança feita com o povo judeu. E depois da cruz é a nova aliança através do sangue de Jesus, feita com o povo gentios e mesclado com o povo judeu. Está bem claro isso na sua mente? Então eu te pergunto, nós vivemos aonde? Na velha ou na nova aliança? Na nova. Onde a igreja veio existir? Na velha ou na nova aliança? Na nova. Então o Filho vem com o ministério, a voz dos últimos tempos para quem? Na nova aliança. Está bem claro isso? Você tem que definir isso dentro de você. Porque, vou falar a mesma coisa. Você vê a igreja hoje fundamentada lá no Velho Testamento, só prega aquilo, só fica naquilo. E não entende que tudo aquilo se cumpriu em Cristo. Conforme nós vamos ver, Cristo já disse, está consumado. Toda a escritura que se referia a ele já acabou, se cumpriu na cruz. O fim de tudo aquilo é Cristo. Romanos 10:4, nós vamos ler. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que acredita. Então aquilo é um velho livro que enrolou,
que se passou. E nós estamos depois da cruz na nova aliança, no Novo Testamento. Ele não diz, este sangue é o novo, este cálice é o Novo Testamento, aonde? No meu sangue começa-se uma nova dimensão. Paulo diz, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Que mistério que esteve oculto? Ele está dizendo que este evangelho da graça de Deus, Cristo em nós, esperança da glória, Deus em nós, ele esteve oculto dos séculos e das gerações do passado. Agora, na nova aliança, veio se manifestar aos seus santos. O que é? Cristo vivendo em nós, esperança da glória. Então, toda aquela gente, essas verdades estiveram ocultas, mas é revelada agora com Cristo e os seus apóstolos na nova aliança. Então, Deus falou aos pais, pelos profetas, falou de muitas maneiras. Mas para nós, ele falou como? Através do Filho. Está bem definido isso no seu coração? Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Versículos que você já sabe de cor. Mas precisamos falar e regar, falar e regar, falar e regar. Mateus 11, vamos ler. Versículos 12 e 13. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Presta atenção, é tomado por esforço, por obras. Não tem nada de graça aqui, entenda. E os que se esforçam é que se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Então, olha só que ele está dizendo, que o reino de Deus era tomado por esforço, pelas obras, pelo esforço. O que se esforça, totalmente diferente depois da cruz, que o homem é salvo pela graça, não pelo esforço, não por obra nenhuma. E o que se esforça, né, é que vai se apoderar dele. Depois ele diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Até João Batista. Então, João Batista foi o último personagem da lei, da velha aliança. Ele está ali, batizando nas águas do Rio Jordão. Ele é o último personagem da lei. Lucas 16, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 16. Leia e entenda isso que eu estou te dizendo. O que diz? A lei e os profetas vigoraram aonde? É o mesmo texto, até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. O que é a lei e os profetas vigoraram até João? O que é vigorar? Teve a sua validade. Teve a sua ação, a sua validade. Então, a lei e os profetas vigoraram, tiveram a sua validade até onde? Até João Batista. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então aquela voz dos profetas foi para quem? Para os pais. Vigorou até onde? Até João Batista. Está bem claro isso? Mateus capítulo 17, volta um pouquinho, vamos ler ali. Fala sobre o monte da transfiguração, onde Jesus levou ali os seus discípulos. E vamos ler. Mateus 17, 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que se lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. A única vez que Deus fala para alguém que está na terra, que tem prazer, é Jesus Cristo.
o meu filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvi. Então, esse Moisés e Elias, Moisés aqui representa a lei nessa visão. E Elias representa os profetas. Pedro queria fazer 3 tendas ali para eles ficarem ali. Mas a voz que veio da nuvem diz o quê? Este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem é que eu tenho que ouvir agora? Moisés e Elias, representando os profetas. Tenho que ouvir quem? Este é meu filho amado. Ouvir o que? A voz do filho. Nesses últimos dias, como que Deus falou? Falou pelo filho. Está bem claro isso? Vamos lá, Romanos capítulo 10, folheando bastante a palavra de Deus, né? Romanos 10, 4, você sabe isso de cor, pode me dar uma aula. Porque o fim da lei é o quê? Então quer dizer que toda a velha aliança ela é encerrada ali em Cristo? É ou não? Mas e se eu pegar você e levar lá para derrubar uma muralha de Jericó? É válido para mim hoje? Mas eu vou dizer que a muralha de Jericó são os seus problemas, você precisa rodear 7 vezes, gritar, fazer tudo o que eles fizeram. É válido para mim hoje? Aquilo foi para aquele tempo. Jericó se tornou um lugar conquistado, Jesus curou o cego em Jericó, o cego Bartimeu, Jesus, aquele rico, como é que era o nome do rico que subiu na árvore? Esqueci o nome dele. Zaqueu, publicano, morava em Jericó e ele se converteu em Jericó. Jericó se tornou um lugar conquistado. Então tem coisas da velha aliança que foi para aquele tempo. Golias foi para aquele tempo. Tem muita coisa que foi para aquele tempo, acabou. Quando Cristo vem, a voz dele é totalmente diferente. Eu não vou ficar com aquela mentalidade antiga lutando com aquela mentalidade da lei, aquelas coisas que já passaram. Senão eu fico mesclado, eu não sei eu não sei em que acreditar. Que versículo eu falei para vocês? Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então quer dizer que, pastor, o fim da lei é Cristo, o primeiro pacto, a primeira aliança acabou na cruz. Se cumpriu. Cristo cumpriu a lei e na cruz ele cancelou o escrito de dívida. Estabelece naquele sangue da cruz a nova aliança. Tudo muda. Tudo passou a ser e vigorar a partir da nova aliança selada com o sangue de Jesus. Então o fim da lei é Cristo. Tudo aquela mentalidade acabou. Cristo nos libertou da lei. Nós temos trabalhado muito, falado a respeito disso constantemente. Tudo aquilo foi encerrado. Nós vivemos depois da cruz na nova aliança. Na voz de quem? Na voz do Filho. João, vamos lá, Romanos, volta lá, João, capítulo 19, eu li muito com vocês esses textos aqui nestes dias. Olha lá, João 19, a partir do versículo 28, leia e entenda. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, presta atenção, para se cumprir a Escritura. O que era consumado? Tudo já estava feito, nada mais precisava ser feito para se cumprir a Escritura. Para se cumprir a Escritura, tudo já estava consumado. Disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que João está dizendo aqui? Ali na cruz, Jesus está vivo ainda, não morreu. Quando ele vê que tudo está consumado para se cumprir as Escrituras. Quais Escrituras? Tudo que se dizia a respeito dele da velha aliança. Ele é o último sacrifício da lei. Quando ele vê que tudo está consumado para se cumprir, está tudo consumado, não tem mais nada para fazer, vai se cumprir. Então ele disse: tenho sede, deram vinagre para ele. No versículo 30 diz que ele tomou o vinagre e disse: está consumado, se cumpriu. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então tudo foi consumado. Foi ou não foi? Versículo 1 de Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado
aos pais. O que eles falaram? Velha aliança, aos pais, pelos profetas. Para quem foi dirigida a voz dos profetas? Aos pais. Qual era a mensagem dos profetas? A lei, tudo que se cumpria na lei, todos aqueles quesitos, foi se dirigido aos pais. O pessoal da velha aliança pelos profetas. Nos últimos dias a linguagem mudou. Nos falou como? Pelo Filho. Então, qual é a voz do Filho para mim hoje? É o Evangelho da graça de Deus. Se eu não entender o Evangelho, vai ser difícil entender esse arroz com feijão que a gente prega aqui constantemente. Então, qual é a voz do Filho? Qual é a voz do Filho? Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Vamos ao apóstolo mais importante da nova aliança, né? Aquele que teve revelação qual nenhum outro teve, que teve conhecimento qual nenhum outro teve, né? Paulo superou Tiago, João, Pedro. Leia as cartas dos demais apóstolos. Por exemplo, se você for ler a carta de Tiago, Tiago não fala uma vez da cruz, não fala uma vez da graça de Deus, não fala uma vez sobre justificação. Pelo contrário, ele fala que o homem é justificado por obras. Ele nega o que Paulo fala sobre que o homem não é justificado por obras. Você vai ver o conhecimento que ele tinha, não chegou nem aos pés de Paulo, não é? Quando você vê a carta de Pedro, bonita e tal, ele tenta falar sobre a graça, mas depois ele fala, olha, o irmão Paulo fala coisas difíceis de entender, que os incautos contorcem e torcem a palavra. Mas quando você começa a ver o que Paulo escreveu, você só vai entender o Evangelho se entender as cartas de Paulo. Não tem como entender o Evangelho se não entender as cartas que Paulo escreveu. Não tem como. Então olha aqui que Paulo fala, versículo 11 de capítulo 1 de Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é Evangelho que vem do homem. Não é Evangelho produzido por homem, por doutrina de igreja. Não é Evangelho de coisa orada, ungida, abençoada. Não é o Evangelho do monte de óleo. Não é o Evangelho do sal grosso. Não é o Evangelho das campanhas. Não é o Evangelho dos votos. Não é o Evangelho dos montes. Não é o Evangelho dos sacrifícios. Não é isso aí. Não é o Evangelho que você vai ficar rico da noite para o dia se der o dinheiro na igreja. Não é, Paulo, não é isso aí. Zero. Não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz, o Evangelho... Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que é o Evangelho segundo o homem? Quando a pessoa deixa a obra da cruz, o Evangelho da graça de Deus, e começa a pôr um monte de coisa na igreja, inventa um monte de doutrina, inventa um monte de coisas oradas, vira uma feitiçaria aquilo que eles fazem na igreja. Isso é Evangelho e invenção de homem. Olha para a mídia e você vai ver o que eu estou te dizendo. Então Paulo fala, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Então, como é que Paulo conheceu esse Evangelho da graça de Deus? Ele diz, eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Então ele não teve influência de Pedro, ele não teve influência de Tiago, que já eram apóstolos antes dele, ele não teve influência de João, ele não teve influência dos apóstolos, ele não pegou nada do pensamento deles, não pegou nada, ele não aprendia de homem alguma. Como Paulo aprendeu o Evangelho? Mas mediante o que? Revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Jesus Cristo, ele revelou o Evangelho a Paulo. O que Pedro disse? Toda a escritura não é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Você ser inspirado pelo Espírito Santo é uma coisa, mas você ter revelação direta de Jesus Cristo é outra. Uma coisa é você ter uma inspiração, pode até passar por tuas emoções, mas revelação não passa por emoções. É um conhecimento direto que vem de Jesus Cristo. Então revelação é muito acima do que ser inspirado por Deus. Agora Paulo disse, o Evangelho que eu prego, que eu anuncio,
que eu ensinei vocês, eu não aprendi de homem algum, mas o próprio Jesus Cristo me revelou, me fez conhecer, abriu o meu entendimento para que eu pudesse compreender. Eu não tenho influência de nenhuma escola teológica, eu não tenho influência, Paulo diz. Não aprendi, não veio nenhum mestre aqui me ensinar. Jesus Cristo abriu o meu entendimento e me revelou. Revelou o que? O Evangelho. A voz do Filho para o nosso tempo. É isso que foi revelado a ele. Você entende isso ou não? Então imagine o que Paulo viu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O que ele ouviu lá? O que Cristo falou com ele lá? Ele dizia, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele ouviu palavras inefáveis. O que ele ouviu? Pedro não foi até o terceiro céu. Pedro conheceu Jesus antes da cruz, fez milagre, negou Jesus, né? Queria defender Jesus, cortou a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus colou de volta. Mas Pedro, Tiago e João não foram até o terceiro céu. Eles viram Jesus ressuscitado, mas não foram até o terceiro céu. Mas Paulo foi. Vocês entendem ou não? Então Paulo atingiu uma dimensão muito superior aos demais apóstolos. Ele foi até lá. Não sabe se no corpo ou fora do corpo. Então Paulo entendeu claramente o que é a voz do Filho. Paulo entendeu claramente o que é a voz do Filho. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o que é a voz do Filho? Eu peguei aqui alguns versículos que você conhece bem. Vamos lá. Vamos a alguns deles. Vamos ouvir a voz do Filho que Paulo trouxe para cada um de nós. Gálatas capítulo 4, você está aí no capítulo 1. Leia e entenda isso. São partes do Evangelho que você tem que ir decorando, memorizando, saber onde está. Entende? Na tua meditação em casa, ler, deixar isso entrar dentro de você. Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha lá. Deus enviou o seu Filho, olha lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus nasceu em carne, ele nasceu debaixo da lei, sob a lei, ele tinha que cumprir a lei. Ele diz, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir. Então Cristo foi o único capaz de cumprir a velha aliança certinho, perfeitamente, ser o último sacrifício da lei. Então ele está dizendo, ao se cumprirem a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para fazer o quê? Resgatar aqueles que estavam sob a lei. Para quê? Para que nós fôssemos adotados como filhos. E agora vocês são filhos. O que Deus fez? Olha a voz do Filho. Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Agora olha o que ele diz. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, você é o quê? Herdeiro de Deus. Ah, não pode ser. Então Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que nós não somos mais escravos. Abra a tua mente, veja isso. Você não é mais escravo de nada. Você não precisa mais de libertação de nada. A coisa mais falsa e mentirosa que acaba com a cabeça das pessoas é o tal de culto de libertação. Que depois no final do culto um cara fica gritando, sai, e não sai nunca. Isso põe medo, isso destrói a cabeça das pessoas, isso impregna no coração dela sempre um espírito de medo, de escravidão. E porque sois filhos, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Pai. De sorte, olha, veja bem, você pode dizer assim, pastor, mas eu tenho uma tendência para depressão. Se você não enxergar isso que eu falar, só Deus para você enxergar. Pastor, eu tenho um certo medo, eu tenho um receio do futuro. Sabe por quê? Porque você não entendeu que você não é escravo ainda. Você nunca se levantou contra isso e falou assim, eu não sou escravo, eu sou filho. Essa é a voz do Filho. Você nunca teve coragem de enfrentar essas coisas mentirosas da tua alma que querem te escravizar e provar que você não é escravo de nada. Você nunca enfrentou, você é acovarda, foge, tem medo. Ore por mim.
O que é um escravo? O que é um escravo? É alguém que outro manda sobre ele, é senhor da vida dele, controla a vida dele, ele não tem vontade própria, outro manda nele. Então ele está dizendo, de sorte que você, olha a voz do Filho, a voz que vem nos últimos dias para cada um de nós, que foi revelada ao Paulo. A gente não deve falar da gente, né? Mas como eu fumava muita maconha, né? Pastor, o senhor era doidão? Era doidão. Então quem usava muita droga na juventude, né? Vem meio depressivo, tem umas doideiras na cabeça. Imagine quando eu encontrei Jesus. Como era a minha cabeça no vai e vem. Imagine que loucura eu vivia, né? E passei os primeiros anos no inferno. Por quê? Porque eu sentia coisas estranhas, eu sentia depressão. Às vezes eu estava andando, vindo a pé na rua assim, e tinha um lugar lá que tinha uns pinheiros altos na rua que eu morava. E aqueles pinheiros tampavam um pouco a lâmpada que clareava a rua. Aí quando eu chegava debaixo daquele pinheiro, me dava até um cara frio. Ai, que tudo escuro. E já era crente, não sabia nada dessas coisas. E minha alma me jogava para lá, e me jogava para cá, né? Aí eu ia cantar, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Aí eu lá no pavor lá. Mas quando eu entendi isso aqui, meus irmãos, você não é escravo, nem da tua alma, das tuas emoções, você é filho, você não é escravo. E esse clique de Deus, posso falar assim, clicou. E as minhas emoções, Deus, começa a governá-las pelo teu espírito. Você sabia que você tem um homem interior espírito? Um poder de governo enorme, mas você não põe em ação. Começa a governar de dentro para fora. Por que Paulo fala? Que ele esmurrava o corpo, sujeitava o corpo à escravidão dele, para que, tendo pregado a outros, não vinha ele mesmo ser desqualificado. Você tem um homem interior, filho de Deus, espírito, com sabedoria e vigor de Deus, selado com o Espírito de Deus. Então você não é escravo mais, você tem que governar de dentro para fora. Enfrentar essas emoções, enfrentar esses pensamentos, enfrentar esses medos, essas coisas que vêm às vezes desde criança na nossa cabeça, que os pais que tinham encurralaram a nossa alma com medo deles. Tem que enfrentar, você não é escravo, você é filho. Enfrenta. Você vai ver se você não vai derrotar toda essa alma caída, essa carne que é contrária às coisas de Deus e vai governar. Você não é escravo, gente. Você não é escravo. Quando é que nós vamos acordar para isso? Quando é que nós vamos entender a voz do Filho? Você não precisa ir num culto onde tem alguém que falou que vai orar oração forte, vai gritar, pôr a mão na tua cabeça. Você não precisa que ninguém ponha a mão na tua cabeça, porque o teu Redentor já te libertou. Você não é escravo, só precisa crer e pôr para fora isso que você acredita. Com coragem, entende? Não aquela coisa assim, ai, coitadinho de mim, tem dó de mim, ai, eu estou sofrendo. Não tenha medo, isso é uma farsa. De sorte que você já não é escravo. A nossa alma caída, ela tem umas depressões, os medos, umas frustrações da vida que fica grudado que nem uma teia de areia e não quer sair. Mas quando eu conheço a verdade, eu não sou escravo, isso vai entrar no controle do espírito, de dentro para fora. Então você não é escravo. Você acredita nisso? Você é filho. Tem um potencial dentro de você, de filho de Deus, gigantesco para brilhar, para se externar, para crer, para viver nessa liberdade, provar que você não é escravo, você é filho. Agora entenda isso. Eu preciso entender a voz do Filho, ele já fez isso por mim. O que é viver pela fé? Nesse falso evangelho pregado é assim, eu vou ter uma casa pela fé, eu vou trocar de carro pela fé, eu vou arrumar emprego pela fé, tudo coisa que interessa para esta vida.
Então eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Visualiza, entra na 4ª dimensão. Imagina, agora vai imaginando, né? Isso é a falsa fé. A verdadeira fé, ela vem pelo conhecimento da palavra, do evangelho, a verdade. E aquilo fica dentro de você e você vive isso por aquilo que você acredita dentro do seu coração. Entende ou não? O conhecimento, a energia da tua fé, o conhecimento que você tem do evangelho. É isso que explode a coisa ali dentro. Que nem uma bomba, não tem um paviozinho com pólvora. A pólvora está lá dentro, tem um pavio, você liga, quando chega ali, pum! É ou não é? Então é isso, a palavra ela explode, ela brota no nosso espírito. Então você não é escravo. Olha como a tua mente te traz, você traz vícios mentais do teu passado, das frustrações da tua vida, dos seus medos, do que não deu certo, né? Do que você sofreu, do amor que não deu certo, da mariquinha que não veio, né? Você está aí, eu quero, né? Vai, você não é escravo, você é filho, é a voz do filho isso aqui. Você entende ou não? Então a grande habilidade de você andar pela fé é o seguinte: a palavra aqui dentro, e você pelo teu espírito, o homem interior, trazer a vida, isso, na tua própria vida. Isso que é andar pela fé. Aí você vai saindo dos teus limites. Você só dava um passinho com medo e voltava para trás. Sabe aquela criança que vem, a vovozinha vem, ela está com medo de largar a mãe, ela dá um passinho assim, e depois ela volta e agarra na perna da mãe, né? Não tem segurança. Você está assim. Você não é escravo, você é filho. E se você é filho, você é herdeiro, você tem uma herança enorme. Tudo que Deus tem pertence a você. Está ouvindo a voz do filho? Agora procure isso aqui lá no Velho Testamento. Procura lá. Você não encontra isso, porque isso veio ser revelado depois da cruz. Isso é a voz do filho. Você não encontra. Vai lá ver algumas orações do próprio Davi. Tem orações que ele faz que é derrota. Ó Deus, né? Estou fraco e oprimido, mas o Senhor tem cuidado de mim, eu estou aqui. Entende isso ou não? Vamos um pouquinho mais para frente. Romanos 8, volta, né? Associado a esse Gálatas, Romanos 8. E vamos ler versículos 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha o que ele está dizendo. Repare bem que é espírito com letra minúscula. Não está falando que eu recebi o Espírito Santo. Está falando do meu homem interior, o espírito gerado de novo, que nasceu de novo, que é filho de Deus. Não recebestes espírito de escravidão, para outra vez viver atemorizado, cheio de medo, mas receberam o espírito de adoção, a mesma coisa que estava lá em Gálatas, que clama Abba Pai. O próprio Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito. Testifica o quê? Somos filhos de Deus. Olha a voz do Filho que nos tem falado e falou nos últimos dias. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque não recebestes espírito de escravidão para viveres outra vez com os mesmos medos. Mas recebeste espírito de adoção, que clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo fala aqui dentro, ó, com o nosso espírito. Fala o quê? Nós somos esses filhos de Deus, esses que são libertos. Nós somos esses filhos de Deus. Ninguém precisa te dizer nada. Aí dentro você ouve a voz. Entende ou não? Você é filho de Deus, é o liberto, é o herdeiro de Deus. Sente isso? Não sente não. Entende? Ouve essa voz do seu espírito ou não? Tem convicção disso? Essa é a voz do Filho. Agora procure isso aqui lá na Velha Aliança. Você não vai encontrar essa mentalidade, porque ela é a voz do Filho para o nosso tempo. Que outra coisa mais? Olha lá, Hebreus 9, da redenção. Ligados a este que não temos espírito de escravidão. Hebreus capítulo 9.
que nós lemos sempre, versículos 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, desta criação, tabernáculo terreno, não é isso que ele está falando. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, de acordo com a lei, com a velha aliança, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos. Agora, o que ele conquistou para nós? Não foi o meu esforço, não foi o meu jejum, não foi a minha penitência, não foi a minha ida no monte, não foi o dízimo que eu dei, o sacrifício em dinheiro que eu fiz, não foi nada disso. Olha lá, entrou nos santos dos santos uma vez por todos, e o que ele obteve para mim? Ele conquistou isso para mim e me deu de graça. Tendo obtido o quê? Eterna redenção. O que é redenção? Fim de escravidão, fim de cativeiro. Então Cristo, ele entrou nos santos dos santos celestiais com seu próprio sangue, e ele conquistou para mim uma eterna redenção, fim de cativeiro para sempre. Ele conquistou e me deu isso gratuitamente. Agora, eu preciso ferver por dentro com essa verdade, memorizar isso. O problema de cada um de nós, que a gente vem aos domingos e ouve, e passa a semana toda flutuando, não gasta um tempinho para pegar esses textos. Hoje alguém ligou para mim e falou: pastor, como eu oro na graça? Eu falei: sabe como você ora? Ora a palavra. Ora a palavra. Não precisa falar: ó Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá. Para de fazer isso, teu pai te conhece, sabe o que você precisa. Pegue a palavra, eu falei para ele. Pega lá, Colossenses 1,13, ele me libertou do império das trevas. Deus, eu vou orar. O Senhor já me libertou do império das trevas e me transportou, Deus. Eu te adoro, o Senhor me libertou do império das trevas. Vai condicionando a tua mente nisso. Eu fui transportado, eu sou total. Ore isso. Senhor, pela graça eu sou salvo. Eu entendia que tinha que fazer obras, tem que ser santinho na igreja, tem em todos os cultos. Se eu voltasse no culto, eu já ia para o inferno direto. Então, meu pastor falou: se eu não desse o dízimo, não era ladrão, já ia para o inferno direto. Mas eu entendi, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não veio de mim a fé, Deus. Não veio de mim, é um dom, o Senhor me deu, eu sou salvo, liberto, não vem de obras. Eu te adoro. Ora sim. Faça isso, meus irmãos. Você não come feijãozinho todo dia para manter o teu corpinho? Não come, não é? Você não fica assim? Você não tem a mesma fome um pouquinho pela palavra? Só essa carne que manda? Só as batatinhas que te controlam? As pizzas? A salada não muito, né? Come que nem um leão. Faça isso, para um pouquinho. Você não sabe onde você pode entrar. Você não sabe onde você pode entrar quando você pega a palavra e começa a meditar e orar e falar para você e com Deus. Repetir isso 10, 15 vezes, 10 minutinhos, você consegue repetir um texto desse muitas vezes. Deixa isso entrar dentro de você, brilhar, acordar, despertar a verdade dentro de você. Nós somos muito lentos para a palavra de Deus, sabia disso? Muito lentos. Ou você é daqueles que comprou uma caixinha de promessa, ou o que Deus tem para mim hoje. Você tem caixinha de promessa, fica tirando isso aí não é fé, isso é tolice, joga fora. A maior parte das promessas estão no Velho Testamento, lá feitas para o povo judeu. Que não faz parte da nova aliança. Então o que ele alcançou para nós? Uma eterna redenção. Uma libertação que nunca mais tem fim. Ele alcançou para nós. É nossa, é tua herança, te pertence. Agora, até onde você enxerga e vive isso pela fé? Tem que acordar para essa verdade. É a voz do Filho para o nosso tempo. Ele falou isso para nós. Sim ou não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler versículo 18. O que diz? Olha lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu um ministério. Qual o ministério? Da reconciliação. Para aí. Olha o que ele está dizendo. Tudo veio de Deus, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Me reconciliou com ele. Tirou a parede da separação, removeu os pecados na cruz. Ele já fez a purificação pelos pecados por toda a existência da minha vida aqui na terra. Ele me reconciliou com ele por meio de Cristo. Já me reconciliou. Deus não está voltado de costas para mim. Deus não está apontando um dedo me cobrando, exigindo que eu faça um monte de coisa. De olho na minha grana, se é que eu tenho. Deus não é nada disso. Deus já nos reconciliou. Tudo que me separava de Deus, a parede da separação, os pecados, a maldição, tudo que entrou por Adão, Deus removeu, destruiu, acabou e me reconciliou com ele. Eu sou reconciliado com Deus. Não há mais inimizade entre eu e Deus. Estou juntinho dele. Está juntinho de mim. Eu estou no colinho dele. Todo dia. Mesmo quando que eu estou com o tique nervoso, ele não está nem aí para isso. Ele sabe que eu sou assim. Ele fala, meu filho, de novo essa carne não é fácil. Eu vou te tirar dessa carne qualquer hora. Mas compra aí o teu ministério, né? Depois vou dar só uma arrancadinha. Você já vem para cá e acabou o tique nervoso. Eu estou reconciliado com Deus. Olha a voz do filho. Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, reconciliando, trazendo os homens para si, reconciliando, nos reconciliou, acabou o problema, não tem mais parede para derrubar, não tem mais muralha, não tem mais nada, não tem mais obstáculos entre eu e Deus, acabou. Cristo removeu tudo isso na cruz, olha lá, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério ele nos deu? Anunciar isso para as pessoas. Deus já se reconciliou com você. Venham, acreditem, Deus já reconciliou, está tudo reconciliado, não tem mais inimizade, não tem mais barreira, não tem mais problema, não tem mais parede de separação, não tem mais muralha, não tem mais Golias, acabou. Deus tirou tudo isso na cruz e nos reconciliou com ele mesmo, nos deu esse trabalho para fazer, pregar esse evangelho da reconciliação. A saber, olha lá o versículo 9, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Olha essa frase agora. Não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões. E nos confiou qual palavra? Olha a voz do filho aqui. Nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Está bem claro isso? Já estamos reconciliados. Na cruz tudo foi removido. Então olha a voz do filho dizendo, está tudo feito, está tudo reconciliado. Acreditem nisso. Se reconcilie com Deus agora. Vamos, acordem. Vamos para outro texto, Colossenses 1. Lá para frente. Colossenses 1, versículo 20 em diante. Olha lá o que ele diz. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então aquele sangue derramado pagou por toda a transgressão, quitou a nossa dívida, removeu o pecado, removeu a nossa condenação, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra e quer os céus. Então ele reconciliou céus e terra. A reconciliação está feita. Agora os terráqueos, se enxergar isso, como que eles vão enxergar? Deus nos últimos tempos nos falou pelo Filho. Precisa ouvir a voz do Filho. Precisa se pregar esse evangelho que é a voz do Filho. Não ficar pregando lei o tempo todo, velha aliança o tempo todo, que é o que mais faz. A voz do Filho tem que chegar.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos aonde? Na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora tudo mudou. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Olha, ele me reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, agora ele me apresenta para ele. Ele me apresenta para ele, não sou eu que me apresento. Como que ele me apresenta para ele? Para apresentar-vos perante ele. Deus me apresenta, agora você é santo, você está sem culpa, você é irrepreensível. É assim que Deus me vê. Como é que Deus me vê? Como é que Deus te vê? Santo, sem culpa e irrepreensível. Mas, pastor, tudo que te condenava foi removido na cruz. Cristo te santificou. Cristo é a tua santidade. Deus te vê sem culpa, irrepreensível perante ele. Ele te apresenta assim. Olha a obra da cruz. Olha o que é voz do Filho. É totalmente diferente da velha aliança. Agora, porém, versículo 22, vou ler de novo. Você reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele. Como que ele me apresenta perante ele? Santos, sem culpa e irrepreensível. Você acredita que ele faz isso? Pastor, mesmo eu errando todo dia, mesmo ele sabe que você está num corpo de carne, e o teu trabalho é dominar esse corpo de carne, dominar as tuas paixões, dominar as suas taras, as suas loucuras mentais. Essa é a batalha. Eu estou preso num corpo inimigo e pelo Espírito, homem interior, eu tenho que manter essa carne nervosa, essa carne diabo aqui, sob controle. Porque se eu soltar a carne, eu faço tudo, eu nego tudo, faço tudo que é errado. Pode pôr um palitozinho bonito, mas ela não muda. A irmã pode não passar um batonzinho, ser mais santa, esticar o cabelo até aqui. A carnona não mudou. Ela só está com o cabelo, só o cabelo cresceu. Solta a franga para ver no que dá. Deus sabe que você está num corpo defeituoso, que é contrário a Deus, que milita contra o Espírito. Você é um problema, tua carne é um problema. Você já viu que tua carne é um problema? Ela é contrária a Deus? Ela não gosta das coisas de Deus, ela não gosta de ler Bíblia, ela não gosta de orar, ela não gosta de vir na igreja. Se o pastor fala muito, já está aí, ai meu Deus, parece que está com uma pulga aqui. Começa a fazer assim, já fica em pastor fala muito, eu vou lá, a carne é assim o tempo todo. A carne briga com o marido briga com a esposa, os filhos não querem obedecer, a carne quer enganar, quer roubar, quer vender a mais do que vale, a carne é só desgraça. Essa é a desgraça, você está preso com ela aí, tá ou não está? Haja paciência com essa carne, mas agora Deus sabe que você é assim, você que não sabe. Você quer fazer a sua carne ficar santinha? Então eu vou te dar uma boa receita, pega um revólverzinho, põe aqui, pim, acabou. Vai para a glória, ela acaba na hora. É o único meio de parar a carne, matando. Você tem filho pequenininho. Quantas víboras você tem? Você entende que é víbora? Olha a carne deles. É um dragãozinho. Deus sabe que você é assim. Agora compete o quê? O que é andar pelo Espírito? A pessoa pensa que é andar assim, ó. Pôr um paletó e gravata, andar assim com a Bíblia na mão. É a carne disfarçando em religiosidade. Andar pelo Espírito é isso, você matando essa sua natureza. Matando. A ira, o ódio, a raiva, a vingança, pilantragem, malandragem, interesse de explorar alguém, vender coisa errada, falando que não é, mentira. Essa é a grande batalha. É isso que Deus quer. Mas se você der mancada com a carne, está tudo pago. Está tudo pago pro resto da tua vida. Porque você não, para se livrar da carne, só indo para a glória. Não tem jeito. Colossenses, nós estamos em Colossenses. Vira aí uma página aí, 2. Vou ler de novo o versículo 14. Olha a voz do Filho. Nós estamos falando da voz do Filho, né?
Olha lá o versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando onde? Na cruz. Então quer dizer que o escrito de dívida, que era a lei, que acusava, mostrava o pecado, nos condenava, era o ministério da morte e da condenação. Cristo removeu toda a nossa dívida, removeu, nos era prejudicial, ele removeu tudo isso, encravou ela, acabou com ela na cruz, removeu, tirou o lugar, acabou com ela na cruz. Acabou, nós não devemos mais nada. É a voz do Filho isso aqui. Agora procura isso na velha aliança. Se vocês não guardarem a lei, maldito será na entrada, maldito será na saída, maldito será a tua amassadeira, malditos serão os teus filhos, você vai semear muito, vai colher pouco. Só maldição, isso era lei. Era ou não era? Olha a diferença. Não é diferente? As maldições acabaram na cruz, não tem mais maldições. É a voz do Filho, a voz da nova aliança. E para terminarmos, Romanos, volta lá, Romanos. Versículo 1, 8:1, não falei o capítulo, né? Paulo, com esse entendimento todo, ele diz o que? Agora, presente. Já nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então quer dizer que não há nenhuma condenação para nós. Cristo foi condenado, não existe condenação para nós. Uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre. Uma vez redimido, liberto para sempre. Nada mais vai te escravizar. É a voz do Filho. Agora quem vive por obras, deu uma mancadinha, perdeu a salvação, na cabeça dele foi posto isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, uma lei nova entrou em mim. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da onde? Da lei do pecado e da morte. Nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Uma outra lei entrou dentro de nós, do nosso espírito, é a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Então não há mais condenação. Se o que Cristo fez na cruz, eu desse uma mancadinha aqui e destruísse o que ele fez na cruz, então seria em vão a morte dele. Se por um erro da minha carne, uma falta de paciência, eu perdi a salvação, então não foi sacrifício perfeito. Joga a Bíblia fora, não serve mais para nada. Mas foi. E eu não mais serei condenado porque eu estou nele. O que ele fez na cruz removeu a minha condenação para sempre. Ele foi condenado no meu lugar. É a voz do Filho. Havendo Deus em outro tempo falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, né? Como que é que ele fala para nós nos últimos dias? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Qual é a voz do Filho? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho revelado a Paulo. Entende? Esse Evangelho que Cristo não deu inspiração para ele. Cristo revelou pessoalmente esse Evangelho para Paulo. Revelou ou não revelou? Então voltemos onde começamos. Hebreus capítulo 1. Vamos ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, para quem Deus falou no passado? Aos pais, o pessoal lá do passado. Falou como? Pelos profetas. Os profetas não falaram para nós, não falaram o Evangelho da graça de Deus. Mas nestes últimos dias que nós estamos vivendo, a era da igreja, a igreja nasceu, veio a existir. Por quem? Por intermédio de quem Deus está falando? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Qual é a voz do Filho? O Evangelho da graça de Deus. E quem é esse Filho? Olha lá. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, este Filho é o Criador do universo. Ele que é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser. Então, Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus em forma de homem. Toda a plenitude, ele é o Deus pleno, Jesus Cristo. Não é um Deus pequeno. Entende? Ele é o resplendor. Para mim ter entendimento e ver Deus, eu tenho que ver Cristo. Eu não posso ver Deus sem ver Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, ele diz.
E ele é o resplendor da glória de Deus. Você quer ver o brilho da glória de Deus? O brilho da glória de Deus é Jesus Cristo. É o resplendor da glória. E ele diz assim: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então quer dizer, pastor, que ele já fez a purificação dos pecados? Já. Para terminarmos, na cruz ele fez a purificação dos pecados com o sangue dele, passado, presente e futuro. Já está purificado até o último suspiro que você der nessa vida. Já foi feito. Porque era o sacrifício perfeito. Está bem claro isso? Como que Deus falou no passado aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Qual é a voz do Filho? O Evangelho da graça de Deus. Fala assim: amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e terminarmos, né?